partir de hoje, a TV Faixa convida você a saber mais sobre os seus direitos. E para essa primeira exibição, a gente preparou um programa especial para você conhecer o Estatuto da Pessoa com Deficiência e saber o que muda com ele. Foram mais de 15 anos em tramitação, até que em janeiro de 2016 o Estatuto entrou em vigor. E a gente convidou para uma conversa sobre o assunto aqui no estúdio da Faixa o desembargador da Justiça Federal, Dr. Guilherme Calmon, e a doutora Heloísa Helena Barbosa, professora titular de Direito Civil da UERJ. Mas antes de acompanhar esse bate-papo com eles, você vai ouvir o que os alunos da Faixa têm a dizer sobre os direitos das pessoas com deficiência. Quais são os desafios pelo qual você passa e tudo mais? É complicado porque a gente não conta com a ajuda do poder público, não existe políticas públicas ou existem muito poucas políticas públicas que ajudem as pessoas com deficiência. Eu já passei por essa experiência, porque eu já operei a perna, então eu já tive que andar de muletas, então eu senti na pele. As calçadas em péssimo estado, muitas delas com rachadas, muitas com furos, muitas com pedras faltando. Qualquer detalhezinho para um deficiente motor, no caso dele ou de qualquer outra pessoa, é um desafio muito grande. A gente até percebe assim, alguns cinemas que tem lugar para botar cadeira de rodas, rampas já em alguns lugares, mas eu acho que se você for olhar no geral, muito pouca coisa tem sido feita para ajudar as pessoas com deficiência. Você já ouviu falar do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Infelizmente não. Eu conheço. As escolas, comuns vão ter que aceitar pessoas com necessidades especiais. Eu acho que isso foi um grande avanço na questão da legislação. Depois de mais de 15 anos em tramitação, entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E para conversar sobre o Estatuto, nós convidamos a doutora Heloísa Helena e o doutor Guilherme Calmon. Muito obrigada pela presença de vocês com a gente aqui no estúdio da Faixa. Queria começar com você, doutor Calmon, trazendo o que de mais importante esse Estatuto traz e o que muda efetivamente, na sua opinião, com a implementação, com a entrada em vigor desse Estatuto. Ele agora já está em vigor, né? A partir de janeiro de 2016 já temos o Estatuto em vigor no direito brasileiro. Na realidade, o que mais importante ele faz é mudar a mentalidade e a filosofia sobre o tratamento dos direitos da pessoa com deficiência. Até então, tratado de modo separado, excludente, e ao contrário, a lei, o Estatuto vem com o objetivo de inclusão, né? Portanto, tratando de modo inclusivo a pessoa com deficiência, para fins exatamente dela poder não só ter, mas efetivamente exercer todos os direitos que lhe são assegurados, seja no plano internacional, seja no nosso plano interno, né, do direito brasileiro. O que faltou, na sua opinião, inicialmente, doutora Heloísa, a ser incluído nesse Estatuto, já que a gente está falando de inclusão de um grupo tão importante? Olha, eu acho que não falta propriamente no Estatuto, mas eu acho que a compreensão do Estatuto, em toda a sua profundidade, está no que não está dito no Estatuto, né? É preciso que a gente entenda que o Estatuto decorre de um movimento internacional que resultou na assinatura de uma convenção que já está em vigor no Brasil, que foi incorporado ao ordenamento brasileiro porque seguiu todas as exigências constitucionais para se tornar uma norma constitucional também, e o Estatuto vem dar execução, discriminar o que é necessário fazer para que se cumpra essa convenção internacional, que é a Convenção sobre Pessoa com Deficiência, e ali é que está o espírito a que se referiu o Dr. Calmon. Ou seja, é mudar o modelo de tratamento da matéria, mudar a perspectiva de abordagem, para se adotar o chamado modelo social, que a gente pode resumir de uma maneira muito simples, dizendo o seguinte: o problema da deficiência não é do deficiente, é de uma sociedade que não está preparada para recebê-lo, né? Tanto que o conceito de deficiência que o próprio Estatuto apresenta, ele fala em barreiras. Existem barreiras sociais, porque a partir do momento que você municia as pessoas que têm algum tipo de deficiência,
dos instrumentos e das adequações, para usar o termo que está na lei, necessário, ele age como uma pessoa qualquer, né? E uma outra parte, sem querer me alongar, que eu acho muito importante, é reconhecida a importância que as pessoas com deficiência têm para a sociedade. Elas têm muito a aportar em termos de conhecimento e não daquela imagem de superação, de vencer dificuldades. Não, elas têm capacidades próprias que elas podem nos ajudar muito. Aproveitando o gancho até da professora Heloísa, nós temos até personalidades, pessoas assim conhecidas mundialmente que são deficientes, né? E que nem por isso deixaram de ter excelente desempenho naquela sua atividade, naquele exemplo. O atual melhor jogador do mundo, Lionel Messi, que é deficiente. Pessoas que podem ser muito produtivas, né? E se me permite, eu acho que o símbolo de tudo isso que a gente está falando é o maior cérebro pensante da humanidade, que é o Steve Hawking. Né? O Steve Hawking é o símbolo máximo da pessoa com deficiência. A ciência, né? Ele deu uma entrevista dizendo que ele se considera um sortudo porque ele teve meios para ter essas adaptações que permitem que, primeiro, que ele tenha tido uma sobrevida além do esperado. Ele já era para estar morto, ele está com 72 anos, se não me engano, e mais do que isso, dele poder dar aulas, ele é simplesmente o maior físico vivo, né? Completou as teorias de Einstein, quer dizer, olha o que esta pessoa com deficiência pôde aportar em conhecimento para a humanidade. E é interessante o que a aluna fala, né, ali na entrevista que a gente fez com os alunos no Pátio da Faixa, que todo mundo é deficiente em algum momento, né? Ela teve uma deficiência temporária por conta de uma cirurgia e se viu ali lidando com todos esses embates que se tem na vida moderna e social para poder levar uma vida normal, né? Agora, quando a gente fala do estatuto, a gente está direcionando, beneficiando a quem especificamente? Porque imediatamente vem à cabeça a ideia do deficiente físico, né? Mas o estatuto não está só para isso, né? Não. Quem mais está incluído aí? O estatuto deixa muito claro, né? Todas as modalidades ou espécies de deficiência. Portanto, deficiência física, deficiência intelectual, deficiência mental, sensorial, enfim, na verdade todas as modalidades de deficiência foram abarcadas pelo Estatuto. Na verdade, não só pelo Estatuto, né? Antes até pela própria Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e, portanto, como a professora Heloísa colocou, na verdade o Brasil já havia aderido a essa Convenção há alguns anos. Apenas agora o Estatuto vem a implementar e detalhar regras sobre aqueles direitos que já foram reconhecidos na Convenção e, obviamente, na estatura constitucional do direito brasileiro, né? Ou seja, com estatura de norma constitucional. E pegando aí um aspecto que você abordou, que eu acho que é muito importante que as pessoas entendam, né? É certo que todos nós, em algum momento da vida, teremos alguma deficiência. É certo isso. Pode ser uma deficiência passageira, pode ser uma deficiência permanente, mas em algum momento nós teremos algum tipo de deficiência. E o muito interessante é que, a partir do momento que a deficiência ela é assimilada pela sociedade e até deixa de ser uma deficiência, ela tem um tratamento naturalizado. Eu sempre dou como exemplo os problemas visuais. Por exemplo, ele tem uma deficiência. Eu tenho uma deficiência, eu uso lente de contato. Com uma adaptação que tornou natural. É natural. Na verdade, para tentar resumir, o problema da deficiência é o extremo da diferença. Tudo que é diferente é rejeitado, é discriminado, em todos os campos, que vai desde a cor da pele até a forma do seu corpo, por exemplo, ou o seu comportamento sexual. Tudo que não está dentro de um padrão que a sociedade estabeleceu é anormal ou é patológico, ou seja, o deficiente está lá na categoria dos patológicos, mas o outro exemplo que eu dou também de assimilação de uma diferença é o problema do canhoto. O mundo não foi feito para canhoto. Mas só que ser canhoto não quer dizer uma deficiência. Sim. Mas a partir do momento que a sociedade recepciona essa pessoa e naturaliza no sentido de criar elementos para ele, já facilita muito a vida. Do contrário, fica bem complicado, né? O canhoto sofre até hoje, eu não sou canhota, mas eu vejo que ele Agora, sofre muito. Isso me parece ser um grande benefício de se instaurar uma lei, uma legislação, uma regulamentação, que é exatamente trazer essa discussão, né? Porque até então não se fala no assunto, é um assunto que fica encostado, né? Mas mais importante do que a própria lei é que ela seja conhecida,
né? Na verdade, não adianta nós termos uma lei, nós temos vários exemplos de leis que foram editadas para resolver questões as mais importantes possíveis, só que sequer chegou ao conhecimento dos seus destinatários. Então, mais importante até do que a lei é propriamente toda uma política pública de informação, de chegar ao conhecimento dos destinatários, e não só às pessoas com deficiência, mas a toda a população. Quer dizer, como a professora Heloísa comentou, é preciso que todas as pessoas assimilem a ideia de que a pessoa com deficiência ela não é menor ou enfim, pior do que uma pessoa sem deficiência, até porque, na realidade, todos nós temos algumas características, seja em matéria de qualidades ou de defeitos, e isso é natural, é inerente à pessoa. Todos somos diferentes, né? Todos nós somos diferentes. É a diferença, o direito à diferença que precisa ser assimilado. E a partir dessa assimilação do direito à diferença, aí sim poder haver um comportamento, uma conduta, até uma política pública que seja conforme o respeito às diferenças. Agora, é cedo para falar que o Estatuto não está sendo divulgado o suficiente? Não, é tarde. Eu queria até enfatizar isso. Eu acho que o Estatuto, antes de ter entrado em vigor, já teria que ter tido uma divulgação. Exatamente. Eu até parabenizo vocês pela iniciativa, porque isso tinha que ter uma divulgação. Ele esteve em vacácio legis, quer dizer, esteve aguardando para entrar em vigor um tempo, e ninguém tocou no assunto, e isso só mostra a importância do Estatuto, que é dar visibilidade a esse problema. O problema da pessoa com deficiência é um problema que muita gente considera um problema menor. Aí é o problema deles. Até vivenciar o problema, né? Até vivenciar o problema. E com o envelhecimento cada vez maior da população, né, a longevidade, isso vai se tornar muito comum. Todo mundo vai ter um idoso em casa em algum momento que vai ter esse tipo de deficiência. Agora, até para a gente já ir chegando no final desse primeiro bloco, acho que a gente aqui introduz um pouco, né, a chegada desse estatuto e essas necessidades todas que ele cria também, né, de adaptação da sociedade. Como é que vocês percebem a lei anterior ao estatuto? O que se tinha efetivamente colocado em prática no sentido de melhorar a condição de vida dos portadores de deficiência? Eu posso dar um exemplo, eu até costumo citar isso para os meus alunos, a professora Luísa lembra bem. Pouco antes da aprovação do atual Código Civil, em 2002, tinha sido introduzido um dispositivo no Código Civil anterior, no Código Civil de 16, que assegurava a pessoa, na verdade o filho com deficiência, de um pai que veio a falecer, o chamado direito real de habitação, ou seja, o lugar onde eles moravam estaria assegurado para, pelo menos, garantir a moradia do filho portador com deficiência, filho deficiente, exatamente em razão da sua condição. Quer dizer, não era todo e qualquer filho que teria esse direito, mas os filhos deficientes, né? Veio o Código Civil e simplesmente ignorou, né? Ou seja, o novo Código Civil revogou completamente o Código Civil de 16, inclusive essa norma que tinha sido introduzida, diga-se de passagem, um ano antes. O Código Civil atual é de 2002, essa lei é de 2001, foi de 2001, e, portanto, em menos de um ano, um direito que havia sido assegurado, passado a existir em favor do filho com deficiência, em razão da habitação que ele tinha com seu pai falecido, deixou de existir. E até hoje, na realidade, agora com o Estatuto volta, passamos a ter vários outros direitos, mas esse, na realidade, foi, me parece assim, um exemplo muito claro, um sintoma de um descaso que o próprio poder público, seja na esfera do poder legislativo, né, do poder executivo, enfim, o poder público teve e tinha ainda em relação à pessoa com deficiência. E me parece, eu acho que a gente precisa deixar muito claro, colocar os pingos nos is, que essa falta de divulgação do Estatuto, né, nós tivemos um período de 6 meses, 180 dias de espera para o Estatuto entrar em vigor, prazo muito razoável para que pudesse haver divulgação, tal como ocorre em vários outros temas. Fala-se muito pouco a respeito, né? Então, mais uma vez, a gente vivencia uma realidade que quer dizer, o discurso legislativo é mas a prática é completamente diferente. E isso precisa ser colocado de modo muito claro para a população, né? Para as pessoas poderem saber que, na realidade, não adianta nós ficarmos aqui debatendo e discutindo, né, várias questões teoria, tão importantes, se
a questão prática acaba não acontecendo. Eu vou encerrar esse bloco para a gente poder voltar realmente trazendo na prática alguns itens desse estatuto para que quem está assistindo possa ter um pouco mais de conhecimento sobre isso. Então a gente vai fazer um intervalo rapidinho e na volta a gente vê algumas perguntas de alunos, tira algumas dúvidas sobre o estatuto. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência com a doutora Heloísa Helena Barbosa e com o doutor Guilherme Calmon. Vamos começar esse bloco ouvindo uma pergunta de um dos alunos da faixa. Doutor, com o Estatuto, o que passa a ser obrigatório na acessibilidade? Então, doutor Calmon, pergunta para você, né? Na realidade, são várias as previsões no Estatuto a respeito da acessibilidade, em várias situações, seja em relação a locais públicos, acesso, por exemplo, a shows, espetáculos, casas de cinema, enfim. Como também em lugares, mesmo edifícios públicos que precisam ser acessíveis, né, para as pessoas com deficiência. Eu dou exemplo até de uma ação que eu tive a oportunidade de acompanhar, uma ação judicial que tramitou na Justiça Federal envolvendo imóveis que são imóveis públicos federais, quer dizer, repartições públicas federais que não davam possibilidade, inclusive os prédios da própria Justiça Federal, que não tinham, não davam possibilidade das pessoas, por exemplo, cadeirantes, terem acesso às próprias varas, aos balcões das varas, enfim. Então houve uma ação proposta pelo Ministério Público, ação civil pública, uma ação proposta pelo Ministério Público Federal exatamente para obrigar os entes da administração pública federal para promoverem obras, reformas nas suas instalações, nas suas construções, de modo a permitir o acesso às pessoas com deficiência. Dá um exemplo, né? Na verdade, se a própria justiça, né, não cumpre o que está disposto, né, na legislação a respeito da acessibilidade. Se o deficiente não vai conseguir nem entrar na justiça para requerer seus direitos no estatuto, né? Então, quer dizer, é complicado, né? E mesmo assim, é interessante como na própria ação se verificou, né, nessa ação, resistência com um maior número de argumentos, questões orçamentárias ou de outra natureza, enfim, quando na realidade o objetivo era postergar, era atrasar, era adiar, enfim, evitar que pudesse haver, de fato, a reforma dessas instalações. Então, esse é um exemplo muito claro, né? Quer dizer, a gente precisa, e o Estatuto veio com esse claro objetivo, né, de permitir que as pessoas com deficiência, sim, tenham acesso a todos os locais, indistintamente como qualquer outra pessoa. Como a professora Heloísa disse, eles são como qualquer outra pessoa, eles devem ser tratados e se sentir como qualquer outra pessoa. A começar pelos espaços públicos, né, doutora? É interessante, complementando, né, que já foi esclarecida, que a lei, ela inicia esclarecendo uma série de conceitos. E um desses conceitos é muito importante, porque essa questão da falta de acesso é um dos pontos que dificulta o exercício de direitos, como qualquer outra pessoa, pelas pessoas com deficiência. Mas a lei traz um conceito que eu acho fundamental, que é o conceito de barreira, tá? Então, o que existe realmente nessa não recepção da sociedade em relação a essas pessoas é a existência de barreiras. E eles explicam aqui o que se considera barreira e como qualquer entrave, obstáculo, atitude, comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, fruição, exercício de direitos, etc., etc., e se especificam barreiras urbanísticas, arquitetônicas, de transporte, de comunicação, até condutas, né? São barreiras. É engraçado que isso a gente usa na linguagem popular a ideia de embarreirar. Quando você quer impedir alguma coisa acontecer, é uma gíria, você diz, não, vai estar embarreirando. E essa é a ideia, de retirar qualquer barreira, seja ela física ou até comportamental, a possibilidade de exercício dos direitos pelas pessoas com deficiência. É muito importante entender isso. A ideia de acessibilidade ela não está necessariamente vinculada apenas à liberdade de ir e vir. É isso que está muito claro no Estatuto. Quer dizer, há sim muitos obstáculos, muitas barreiras, né, relacionadas às questões de locomoção, mas há várias outras, né, que também foram objeto de preocupação por parte do Estatuto, e é essa ideia de eliminar essas barreiras, acabar com elas, porque, de fato, precisamos ter a inclusão da pessoa deficiente. Só para exemplificar a que eu me referi, há uma definição do que se consideram
barreiras atitudinais, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais. Isso. Porque, às vezes, a pessoa tem o acesso físico, como Sim. o professor Ramon disse, mas chega lá, é mal atendido, é discriminado, coloca no fim da fila, enfim, essas coisas lamentáveis que a gente sabe que acontecem, né? Agora, para o setor privado, gente, por exemplo, a questão orçamentária é colocada por um órgão público que deve principalmente dar o exemplo, sair à frente na implementação desses benefícios da lei. Agora, quando você fala de um pequeno empresário, por exemplo, como é que ele lida com isso? Porque aí realmente tem uma questão orçamentária, onde é que isso se pacifica de alguma forma? Na realidade, a atividade privada ela não sofre as mesmas imposições que o poder público, né, no seu papel, na sua missão, tem que ter. Mas o grande problema é exatamente a questão da discriminação, quer dizer, você ter no exercício de uma atividade privada, mesmo em relação às pessoas deficientes, um tratamento preconceituoso. É isso que é proibido, quer dizer, não há uma imposição que haja certas posturas ou certos comportamentos que esse empreendedor ou esse empresário precise realizar em prol da pessoa com deficiência, a não ser em algumas atividades, que aí tem um interesse que extrapola o interesse meramente individual, né, no exemplo da atividade educacional. Né? Ou seja, a educação aí tem uma função que extrapola o limite de um mero contrato de prestação de serviços educacionais entre a instituição educacional e o aluno. Né? Então, há um efeito, uma amplitude aí dos interesses relacionados a essa questão. Agora, quando se trata de uma atividade estritamente individual, né, em que o interesse é manifestamente individual, aí sim você vai ter, obviamente, algumas restrições, algumas limitações que fazem parte inerentes ao próprio tipo de atividade, desde que não haja atitude preconceituosa, discriminatória. Exatamente. Quer dizer, é muito importante, isso não significa, né, acho que é importante a gente sublinhar isso, que as entidades privadas não estão vinculadas à obrigação de cumprir a lei. Claro que sim, mas é evidente que, mais uma vez, nós vamos ter que ter bom senso para saber aplicar a lei. Que tipo de atividade, é isso que o professor está falando, que não terá, digamos, um nível de exigência tão alto. Né? Mas, por exemplo, você pode ter uma pequena empresa que tem acessibilidade arquitetônica. Né? E vai ganhar muitos clientes, né? Porque também tem essa noção de que isso é bom, né? Social, né? Responsabilidade social. E função social da empresa, a gente não pode esquecer disso. Com certeza. Agora, não existe dentro do estatuto ou em alguma lei o estímulo a esse microempresário com isenção de imposto, por exemplo? Existe alguma coisa a ser traçada ali para facilitar isso? Na realidade, sim. Na realidade, existem regras no sentido, são chamadas normas premiais, né? Ou seja, normas que visam a premiar determinados comportamentos, ainda que não sejam eles obrigatórios ou cogentes, mas que em sendo adotado esse comportamento haverá algum tipo de benefício, algum tipo de vantagem, como, por exemplo, uma dedução de impostos, né, algum tipo de subvenção que pode ser concedida e tal, mas isso, obviamente, sem aquela vinculação que é própria, inerente ao interesse público, né, relativa aí sim à atuação do poder público ou nos casos de interesses coletivos, né. Agora, doutora Heloísa, uma grande polêmica, assim, eu pesquisando rapidamente sobre o Estatuto, assim, já verifiquei que há uma polêmica com relação aos deficientes mentais e a questão de ser relativamente incapaz, absolutamente incapaz, enfim. Em que pé está essa polêmica e até que ponto é preciso discutir isso relativamente com efetividade? Eu acho que essa polêmica vem de um não conhecimento do que eu falei de início. Da razão de ser da lei. Primeiro explica para quem está assistindo o que mudou com relação à questão da incapacidade. O que mudou, e aí é que vem a importância dessa lei, que parece que essa é uma lei que trata dos deficientes. Não, essa lei vai muito além, ela faz uma mudança muito profunda no ordenamento jurídico brasileiro, porque ela acaba com a chamada incapacidade absoluta que estava no Código Civil. Dos deficientes, né? Agora só é absolutamente incapaz o menor de 16 anos, só. E havia uma discriminação em já a priori se incluir no rol dos absolutamente incapazes
As pessoas que tinham dificuldade de expressar sua vontade, as pessoas que tinham problemas mentais, principalmente. Isso simplifica. Ou seja, naturalmente elas já eram absolutamente incapazes. Ela já era considerada uma pessoa... Até que se prove ao contrário, né? Quer dizer, havia uma presunção de que a pessoa, por exemplo, que tivesse uma deficiência mental, que ela não teria capacidade. Tá? Quer dizer, essa presunção é que é discriminatória. Porque necessariamente isso não acontece, e quando acontece, os problemas mentais, e aí entram os problemas intelectuais e as patologias propriamente ditas, elas é uma variedade imensa. E há pessoas que têm problemas e que funcionam muito bem, né? O exemplo aqui do Messi, né, que já foi dado, que é o problema do autismo. Dentro do autismo mesmo, há autistas de A a Z, no sentido de que há várias graduações, entendeu? Quer dizer, a ideia, essa lei, ela procura acabar com essa discriminação de a priori. Então, hoje, a grande modificação, e quando eu afirmo que é uma modificação para o ordenamento jurídico brasileiro, é que o conceito de capacidade está no direito civil. Para todas, praticamente para todo... O regime das incapacidades. O regime das incapacidades está no Código Civil. Quando você mexe no Código Civil, salvo uma ou outra lei que modifica algum aspecto da capacidade, mas, de maneira geral, a regra é o que está no Código Civil. Então, hoje, a pessoa com deficiência mental, tá, ela não é, por esse fato, já uma candidata a uma interdição, porque não vai haver. Não acabou a interdição, ao contrário do que se fala. Haverá a possibilidade de interdição por incapacidade relativa como uma exceção e não como uma regra. Isso está dito com todas as letras. A presunção é que ele é capaz, né? Na verdade, isso sempre foi assim, mas quem falava isso era a doutrina. Tá? Isso não estava na lei. Né? Então, a interdição, ela permanece e para que seja declarada uma incapacidade sempre relativa, tá? E essa pessoa terá um curador que vai ter os seus poderes limitados a questões patrimoniais, ou seja, a questões mais especificamente negociais. Isso é uma modificação muito grande. O curador, ele não tem nenhum poder sobre a pessoa do incapaz, relativamente, aí no caso. Ou seja, qualifica mais esse portador ou deficiente e abre um espaço realmente para se incluir socialmente essa pessoa. Agora, preciso fazer mais um intervalo, e ainda tem bastante assunto. Eu espero que quem esteja assistindo possa também depois buscar mais informações, porque o Estatuto é extremamente minucioso em vários aspectos, né? Então, a gente faz mais um intervalo rapidinho, não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta falando sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência com a doutora Heloísa Helena Barbosa e o doutor Guilherme Calmon. A gente terminou o bloco anterior falando sobre a questão das incapacidades, dos relativamente incapazes. Agora, o que acontece, por exemplo, com uma pessoa com síndrome de Down, alguma deficiência mental importante, por exemplo, com relação a casamento, reprodução, eles passam a ter plenos poderes, por exemplo, para vender um imóvel que herdaram? Como é que fica isso? Porque isso me parece a grande preocupação que está gerando toda essa polêmica, né? Existe uma regra expressa no Estatuto, que é o artigo 6º dele, dizendo claramente que a deficiência não retira a capacidade, não interfere na capacidade da pessoa. Ou seja, na verdade, na distinção entre capacidade de fato e capacidade de direito, hoje o deficiente não tem qualquer incapacidade para fins do Estatuto, né? Ou seja, tal como o Estatuto prevê. E, a não ser as hipóteses mais graves em que há a possibilidade da interdição através do regime da curatela, quando ele passa a ser tratado como relativamente incapaz, né? Portanto, parte dos seus atos não podem ser praticados, aquilo que ele a princípio poderia, mas o Estatuto deixa claro que no artigo 6º que o que envolve as situações jurídicas existenciais, como constituir uma família, se casar, ter filhos, enfim, isso não é alterado, mesmo em se tratando de pessoa que vá ser colocada em regime de curatela. Mas, na realidade, o que nós precisamos, e me parece essa posição que precisa ser, enfim, melhor trabalhada e melhor pensada, é que não há como nós considerarmos que essa regra será aplicável para todas as situações. Há pessoas deficientes com uma doença, com uma incapacidade, com uma enfermidade que é completamente
no sentido da ausência de vontade, ou seja, ela não tem, nós conhecemos, né, várias pessoas, temos familiares ou temos pessoas conhecidas em círculos de amizade que não têm a menor condição de manifestar sua vontade. Essas pessoas, obviamente, elas não têm como se casar, elas não têm como ter filhos, elas não têm como adotar uma criança, enfim. Por quê? Exatamente porque falta discernimento, falta aquilo que seria uma vontade, né, juridicamente relevante para fins de constituir situações jurídicas no âmbito do direito. Então, essas pessoas, obviamente, estarão fora. E eu digo isso porque, na realidade, nós temos, não só no direito civil propriamente dito, mas em vários outros ramos do direito, exemplo, direito empresarial. A questão do empresário que, porventura, venha contrair e passa a ter uma deficiência mental. Né? Na realidade, existem artigos dispositivos do próprio Código Civil que tratam do empresário e, obviamente, nós vamos ter que sopesar situações dentro da própria realidade concreta que esse empresário está inserido para ver se ele tem ou não condições de continuar agindo. Do contrário, né, na realidade, a gente vai estar até permitindo que situações as mais absurdas possíveis possam vir a acontecer. Estudo de caso o tempo todo, caso concreto, né? Exatamente. É só para... O professor Palmon já foi bastante claro, mas eu acho que é muito importante enfatizar, porque aí é que está o grande debate a que você se referiu. Porque a impressão que se tem é que, ao se ler a lei, é que as pessoas com problemas mentais, aí eu estou falando em problemas, é qualquer tipo de deficiência, quer intelectual, quer mental propriamente dita, no sentido de doenças mentais vulgarmente reconhecidas, isso não quer dizer que a pessoa, por estar assim, ela é incapaz, né? Até porque ela pode não ter sido assim, como foi o exemplo que ele citou do empresário, ela pode ter sofrido, digamos, um problema de um AVC, uma coisa qualquer, que ela ficou, com um problema que não existia. Um acidente de trânsito. Né? E antes já precisava ser interditado no caso de necessidade, né? E o que acontece? É aqui que o aplicador da lei, principalmente o juiz, vai ter que ter muito bom senso. Porque um dos argumentos é o seguinte: de um lado, umas pessoas dizem, isso é um absurdo, uma pessoa com problema mental ter plena capacidade. De outros, se afirma um outro argumento. Ela está totalmente desprotegida. Nada disso, gente. Se a gente for aplicar a lei, é óbvio que a gente não pode aplicar a lei de maneira a se conduzir. É um absurdo. Se eu não posso deixar uma pessoa que não tem a menor condição de cuidar de si, de qualquer tipo de discernimento, eu não posso deixá-la praticar determinados atos. O que a dificuldade que a lei nos traz é que, dentro da preocupação de se assegurar esse direito, não ficou muito claro, ou não ficou expresso como vai se fazer isso. Mas os meios jurídicos e a evidência que existem. O juiz, na hora que fixar os limites da interdição, né, ele vai dizer, porque a interdição é só para fins negociais, ela não diz respeito a nenhum dos atos existenciais, que são esses atos a que o professor se referiu do artigo 6º. Mas eu até dou um exemplo para os meus alunos, que é o seguinte: eu sou curadora de uma pessoa com um problema mental grave, que tem uma deficiência mental grave. Essa pessoa mal cuida de si, em razão dessa doença que ela é portadora, né? O que acontece? Eu, como curador, eu não tenho direito sobre ela, mas isso não significa que eu vá abandoná-la e deixar, por exemplo, um caso extremo, ela começa a se auto-amputar, e eu digo, olha, eu não posso fazer nada porque ela é plenamente capaz sobre o corpo dela. Isso seria um absurdo, né? Uma desumanidade até. Então, a lei, nessa parte, essa discussão sobre a deficiência mental, é que eu acho que precisa ter mais cuidado na interpretação e na aplicação da lei. Isso vale também para as responsabilidades civis e penais, né? Porque esse relativamente incapaz ou plenamente, absolutamente incapaz, ele também vai ter sobre essa mesma luz do direito esse entendimento de responsabilidade, né? É importante observar isso, que na verdade o estatuto... Na verdade já existe, né? O estatuto, ele ao assegurar e prever determinados direitos, obviamente também há o contraponto, há uma série de deveres. A partir do momento em que alguém, no caso específico, que era até então tratado como absolutamente incapaz, passa agora a ter o status de plenamente capaz, obviamente ele vem com os bônus e com os ônus, né? Então,
deveres. Já havia, a professora Luísa lembrou, já havia previsão no próprio Código Civil acerca de uma responsabilidade civil subsidiária do incapaz quanto aos atos por ele praticados, caso o seu representante ou assistente não tivesse condições de arcar com aquela reparação do dano. Mas agora, com essa mudança, isso também vai impactar o tema da responsabilidade civil, né? Então, essa ideia da subsidiariedade, da sua responsabilidade, ela passa agora a ser vista com outros olhos. Né? Se bem que é importante que a gente ressalte que no campo da responsabilização civil, a resposta, que é a responsabilização, é sempre patrimonial. Sim. Né? Não há nenhuma repercussão pessoal, no sentido, não há privação de liberdade, como há no direito penal. Como vai ficar isso no direito penal? Também não sei até que ponto isso vai alterar. A gente só vai ter uma outra questão que me parece importante, né? Especialmente a partir dessa mudança paradigmática aí especialmente separando as situações existenciais das patrimoniais, por exemplo, a pessoa com deficiência que é tratada como plenamente capaz pelo estatuto, né? Não sendo ela interditada e tal, ela poder ser obrigada a prestar alimentos em razão de um filho que ela tem, enfim, e o não pagamento, o inadimplemento da obrigação alimentar poder gerar sua prisão civil. Isso é um exemplo bem prático, né? A prisão civil de alguém que é devedor de alimentos e que não paga a sua obrigação. Essa é uma questão que funciona muito, né? Que é muito bem colocada em prática no Brasil, que é a questão dos alimentos. Mas aí é que entra, se você me permite, desculpa interromper, o caso a caso. Você tem que ver cada caso, na verdade, é um caso. O importante é que se parte do pressuposto que todo mundo é capaz, que todo mundo tem os mesmos direitos e que deve ter meios de exercício. Isso. Esse é que é o ponto. Agora, no caso a caso, vai ter que ser tratado diferentemente. Outra questão que até a gente, no intervalo anterior à gravação, no iníciozinho da gravação, a gente estava conversando, doutora, era com relação às escolas, né? A acessibilidade nas escolas, e que isso já gerou uma ação no Supremo por conta justamente dessa briga de força mesmo, né? Por conta de todo o peso que muitas vezes recai sobre as escolas. Como é que fica com o estatuto, uma obrigatoriedade que já existia, mas que nunca foi colocada em prática? Essa obrigatoriedade, ela agora é expressa, ela está reforçadíssima. E quando eu comecei a estudar essa lei, eu imaginei que ia acontecer o que já está acontecendo. Não pode mais recusar uma criança por conta de deficiência. Não, tem que cumprir é inclusiva. Tem que cumprir a lei. E o que as escolas estão... de uma associação, se não me engano, das escolas está arguindo no Supremo, a inconstitucionalidade, aí tem uma série de argumentos, como também já houve uma da parte de locadoras de automóveis que são obrigadas a colocar na sua frota, para cada 20 veículos, um veículo adaptado para pessoa com deficiência. Quer dizer, é uma coisa proporcional ao tamanho da locadora, evidentemente. A cada 20 veículos ela tem que ter um para deficiência. São só as primeiras ações, né? Porque com certeza virão outras. Mas eu tenho, assim, infelizmente... Eu acho que muitas ações vão surgir, porque finalmente se estabeleceu uma lei, se editou uma norma, que ela atinge tudo, ela atinge praticamente todos os ramos da atividade social e especialmente as atividades comerciais. Tem que cumprir a lei. O fato é esse, isso estava, como eu disse, invisível. Né? As leis que existiam eram quase que esquecidas, entendeu? Ou fazia, como eu sempre observei, tinha uma escada horrorosa, super íngreme, aí você botava uma rampinha que eu ficava imaginando como, só um malabarista para subir e descer aquela rampa. Nem carro 4x4 conseguia, né? 4x4 conseguiria, entendeu? Quer dizer, hoje não. Acho que vamos falar sobre o estatuto, né? E vamos falar sobre essas necessidades especiais. Agora, para a gente terminar o programa, eu tenho mais uma pergunta de uma aluna sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu gostaria de saber como fica a questão dos deficientes, todos os deficientes, não só os deficientes com problemas de locomoção, nas questões dos shows, dos teatros, cinema, como fica a introdução deles na cultura. Então, por fim, mas não menos importante, a questão da cultura, né? Porque não é por conta de uma deficiência que as pessoas não vão querer se divertir, é um cinema, enfim. Como é que isso está estabelecido no Estatuto? Nós temos um capítulo específico tratando dessa questão. É o capítulo 9, a partir do artigo 42 do Estatuto, né? Do direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer. Quer dizer, há vários dispositivos aqui desse capítulo que tratam a respeito disso. Especificamente sobre teatro e cinemas, é o artigo 44. Está lá dito, vou até reproduzir aqui, que eu acho importante.
Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e conferências serão reservados espaços livres e assentos para pessoa com deficiência de acordo com a capacidade de lotação da edificação observado o disposto em regulamento. E aí prevê uma série de regras específicas, ou seja, um detalhamento acerca desse direito aqui assegurado. Então, de fato, a ideia é de não permitir que aqueles empresários, empreendedores que desenvolvam essas atividades venham apenas e tão somente a se preocupar com pessoas que não são deficientes, né? É preciso que haja, e de fato há imposição ao respeito e a assegurar o direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer da pessoa com deficiência. Eu acho que só no tocante ao cinema, né? Está dito, inclusive, a lei é bastante minuciosa ao estabelecer que as salas de cinema devem oferecer, em todas as sessões, recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência, qualquer pessoa, né? O valor do ingresso não pode ser superior, porque é bem possível que para criar esse espaço se cobre mais. Quer dizer, a lei já vedou. O que eu acho é o seguinte, essa lei, na medida em que ela se tornar conhecida, ela vai ser tipicamente, na minha compreensão, uma norma promocional. Ou seja, ela vai acabar, até por via da imposição, por mudar o comportamento da sociedade em relação às pessoas com deficiência, que elas têm que ser olhadas como iguais. E, por fim, aquele olhar caritativo, piedoso, não, eu vou ajudar, coitadinho, reconhecendo que a outra pessoa, embora ela tenha alguma deficiência, quer física, quer sensorial, quer mesmo mental, ela pode aportar muita coisa dentro dos conhecimentos dela, coisas que talvez nós, que nos consideramos pessoas sem deficiência, né, não tenhamos sequer percebido. Não é o meu caso, né? É interessante pensar que, se vivermos muito, um dia seremos deficientes e vamos precisar lançar a mão desses direitos também, mas né? Não é o envelhecimento em si que é a não necessariamente, são as mas consequências da própria degeneração da idade. Porque também há uma tendência, isso é um trabalho que a gente tem feito junto, quando se trata de idosos, junto aos idosos, não é o fato de envelhecer que torna a pessoa deficiente. Uma pessoa idosa, ela pode ter um problema que qualquer pessoa mais jovem pode ter. Entendeu? Verdade. Então, eu acho que essa questão de reconhecer no outro um igual e capaz começa com o idoso, embora ele não seja incapaz pelo fato de ser idoso. E vamos refletir sobre isso. Eu vou terminar com essa fala sua, porque eu acho realmente importante para essa reflexão de que olhar para o outro pode ser olhar para si próprio, né? Principalmente quando a gente está falando de direitos, de construção, né, de cidadania, de direitos iguais para todos. Então, realmente, a nossa Constituição inclui a todos, né? Vamos colocá-la em prática. Muito obrigada, doutor Calmon, doutora Heloísa. E obrigada a você que nos acompanhou. Eu espero você no próximo programa. Até lá!